passada, eu falei do advento da linguagem, de uma passagem que se operou da natureza para a cultura, né? Disso que antropologia, né? Esse binômio antropológico, né? Entre nature e nurture, em inglês, desculpe o meu péssimo inglês, mas é entre natureza e cultura, né? E se operou, então, uma passagem da natureza para a cultura, ou seja, que coincide com a nossa hominização, né? Em algum momento, por algum motivo, nós nos tornamos capazes de transmitir a nossa experiência adquirida. E eu comparei isso com a linguagem das abelhas. No texto do Benveniste, que vocês se lembram, né, que eu passei na aula passada, quer dizer, as abelhas, por mais que se comuniquem, a comunicação delas não é baseada num código linguístico, ela é baseada num código de sinais. Por que a linguagem das abelhas não é baseada num código linguístico? Porque elas são incapazes de interpretar signos, né? Isso que nós fazemos. A linguagem humana, ela é constituída por signos, né? E para o Saussure, um signo linguístico é justamente a junção do significante com o significado. Então, para ele, um significante era uma imagem acústica, um som, né? Atrelado a um conceito, né? Aquilo que esse som representa. O exemplo clássico que ele dá é árvore, né? Então, vocês ouvem o som árvore, vocês associam a um conceito, né? Esse som está associado a um conceito e vocês, a partir daí, interpretam o que isso quer dizer, pelo viés do sentido, né? Ou seja, é uma fala que faz sentido. Embora o que para o Saussure, o signo linguístico, ele se distancia do referente objetivo. Então, lembrando, né? Eu não preciso estar na presença de uma árvore para que vocês entendam, né, quando eu digo árvore. Então, o signo linguístico, ele prescinde do referente objetivo. Esse aqui é o ponto, assim, ele prescinde totalmente. Da mesma forma, eu não preciso desenhar uma árvore, né, que seria uma representação iconográfica, né? Na verdade, o que o signo linguístico faz é se distanciar do referente objetivo. As abelhas, elas dependem do referente objetivo. Se não houver o alimento, elas não conseguem se comunicar. Então, a comunicação delas está presa, né? Ela é fixa a um referente objetivo, né? Então, é uma comunicação inata, né? Instintiva. A comunicação humana, ela é artificial, depende da cultura, né? E da aquisição que cada um faz do recurso linguístico, né? Que em psicanálise se chama do simbólico, né? Como eu falava para vocês, esse tesouro dos significantes que nos é transmitido por alguém, né? Então, eu dizia para vocês lá na aula passada, né, que a gente perdeu o registro de quando essa passagem da natureza para a cultura se operou, mas que o Freud hipotetiza que pode ter sido na era glacial, porque durante esse período de alteração climática radical na Terra, né, nunca antes vista, isso exigiu dos hominídeos na época renúncias extremas, assim, com o estilo de vida que eles estavam acostumados até então. E para entrar na cultura você precisa renunciar ao instinto. Esse aqui é o ponto, né? Então, a passagem da natureza para a cultura, ela implica a renúncia ao instinto, ok? O Freud vai contar isso pelo mito do totem tabu, né? A gente discutiu um pouquinho lá na aula passada, tá só lembrando, né, que o totem tabu é o modo como o Freud, né, reconta o aparecimento ou o surgimento da primeira lei simbólica, né, que funda a civilização, que funda a cultura, já que até então não havia nenhuma lei que regulasse, né, as relações entre os hominídeos. Tá? Então, a gente está falando da passagem, não gosto muito desse termo, mas do selvagem, né? Ou seja, da ausência de lei, é selvagem no sentido da ausência de lei. O Freud ele comete uma gafe, enfim, ele era um homem do século XIX, início do século XX. Então ele chama o macho alfa, o chimpanzé macho alfa, de pai da horda primitiva. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né?
Ele vai falar, havia um pai da horda primitiva. Ora, não havia um pai, havia no máximo um reprodutor, porque pai é uma função simbólica, né? O pai é uma função. O que havia era um macho alfa e um reprodutor, né? Que tinha direito de usufruto de todas as fêmeas e que tinha o direito também de vida e morte sobre os seus descendentes. Então, o Freud conta essa história baseada na teoria darwiniana, né, de que esse macho alfa controlava, né, expulsava os adolescentes, quando os filhos adolescentes se tornavam concorrentes, né, e, enfim, era uma lei da selva, né, ou seja, era a desregulação total, era a lei do mais forte, a lei do mais forte, lei da selva, a lei do mais forte, a ausência de qualquer lei simbólica. E aí ele conta que os filhos desses macho alfa, né, se revoltaram contra o pai, o mataram, né? E aí tem o banquete totêmico, canibalizaram, que era uma espécie de internalizar, né, o próprio pai, né? Os canibais, eles se alimentam dos adversários, vocês sabem, a antropologia mostra, para adquirir algo dos adversários, seja a potência, a força, né, e etc. E aí canibalizaram esse macho alfa e pela culpa então emergida, né, desse ato, criaram uma primeira lei simbólica. E qual seria essa primeira lei simbólica que funda a civilização, que funda a cultura, né? É a proibição de que algum filho desse macho alfa ocupe o lugar do pai. Então, a partir daquele momento, ninguém mais pode ocupar o lugar do pai, ou seja, ninguém pode ter acesso a todas as fêmeas, né, e ninguém pode mais matar o outro. Né? Então, é a proibição do incesto e do assassinato, que são as leis simbólicas que fundam a cultura. Quer dizer, não há cultura, isso o próprio Lévi-Strauss mostra, né, um antropólogo aí, bem posterior a Freud, né, ele mostra que toda cultura existe a proibição do incesto, em toda cultura. Né? Não existe cultura sem proibição do incesto. Pode mudar o objeto proibido. Na nossa cultura é a mãe, em outras culturas é a tia. Bom, mas toda cultura proíbe o acesso irrestrito a qualquer objeto sexual. Sempre tem um que é proibido. Então, esse é o ponto. Isso é, né, a partir do momento em que se proibiu, né, o incesto, as hordas elas precisavam trocar pessoas entre si, né? Que era todo mundo parente ali na mesma horda. Então, a gente está falando de uma lei simbólica que funda mesmo um regime de trocas, né? Ou seja, funda a cultura, funda a civilização, funda a linguagem, né? Tá? Então, a gente está falando do advento aí, então, do simbólico, tá? E da linguagem. O Freud vai chamar isso de complexo de Édipo, porque, na verdade, Édipo, na Grécia Antiga, né, segundo a tragédia de Sófocles, foi aquele que transgrediu essas duas leis que fundam a cultura. Ou seja, ele assassinou o pai, né, e cometeu incesto com a mãe. Então, Édipo foi aquele que, por ter transgredido as duas leis que fundam e fundaram a cultura, foi, de certa forma, expatriado, né? Foi expulso da cidade de Tebas, se não me engano, enfim, na Grécia Antiga, condenado a viver errando, né? Errando no sentido de não ter lugar fixo, né? Ele era um expatriado que andava, perambulava e cego, né? Enfim, que é aí uma espécie de alegoria da castração, né? Que ele não conheceu, né? Já que cada indivíduo precisa, para entrar no simbólico, na cultura e na civilização, se castrar, ou seja, a castração nada mais é que a renúncia aos instintos mais primitivos, né? E quais seriam esses instintos mais primitivos? Você tomar o outro como objeto sexual e você tomar o outro como objeto passível de ser morto, tá?
é você tomar o outro como objeto do seu gozo, é isso que é preciso renunciar para entrar na cultura, tá? E tudo isso se faz pela linguagem, né? Pela internalização dessa primeira lei simbólica aí que funda, então, né? A cultura, a civilização, enfim. E aí eu dizia para vocês que, bom, a gente falou aqui filogeneticamente, né? Mas ontogeneticamente, ou seja, na história de cada um de nós, a gente precisa se apropriar da linguagem, já que a gente nasce com um potencial, né, para o desenvolvimento da linguagem, mas a gente não nasce com, enfim, o ato linguístico em si, né? Isso é uma conquista, como eu dizia para vocês. Então, por exemplo, quando o Chomsky, que é um linguista, né, que tem uma teoria completamente diferente, ele fala que é a própria natureza humana que funda a linguagem, que a linguagem surge como a tromba vai surgir para o elefante, do ponto de vista psicanalítico, não há nada mais absurdo, porque, na verdade, do ponto de vista psicanalítico e da linguística contemporânea que surgiu com Saussure, porque, na verdade, o campo da linguagem é o campo do artifício, né? É o campo que subverteu a natureza, né? A linguagem é aquilo que vem subverter o natural, né? Porque, assim, imaginem quando a gente era guiado por instintos, né? Então, havia um instinto, ou seja, havia, por exemplo, ciclos biológicos que te guiavam sexualmente em direção a um parceiro. Quer dizer, na espécie humana não há isso. Qual é o instinto sexual que nos guia na escolha do parceiro? Né? Tanto que Lacan tem um aforismo muito interessante que ele diz o seguinte, assim, não há relação sexual, né? Aí vocês podem estar falando assim, mas, poxa, Lacan estava doidão quando falou isso, como que não há relação sexual e tal? Bom, mas ele nunca viu Xvideos, não é possível, claro que há relação sexual. Aí eu falo para vocês, olha, não há relação sexual para o Lacan, significa que não há, né, nenhuma lei inata, ou seja, nenhum instinto, né, ou seja, nenhuma pré-inscrição, nenhum código inato que nos guie na escolha do parceiro sexual. Então, a escolha do parceiro sexual, ela passa necessariamente pela linguagem, né? Ela passa pela cultura, pela civilização, né? Então, sempre que se toma um outro como objeto sexual, isso é uma infração à lei que funda a cultura, né? Sempre, enfim, sempre ao se dirigir a um parceiro sexual, você precisa, né, se submeter, né, à regulação de cada civilização, de cada cultura, às leis da linguagem que regem essa civilização e essa cultura, tá? Sob o risco de você estar cometendo um crime por infringir, né, as leis daquela cultura específica. Então, assim, a questão é que a linguagem, ela subverte, né? Ela subverte o natural. Então, a linguagem não faz parte da natureza humana, pelo contrário, ela faz parte de um artifício humano, né? Que subverteu o campo do natural, que nos desnaturalizou. Então, a linguagem é aquilo que desnaturalizou o ser humano, né? E por mais que a gente tente voltar à natureza, a gente não vai conseguir, porque a gente foi reprogramado, né? A linguagem nos reprogramou, então a gente não consegue voltar à natureza. A gente não consegue, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir voltar, né, a ter uma vida guiada por instintos, né? Mesmo na situação mais terrível de todas, né, que a gente está passando agora entre a Rússia e a Ucrânia, que é uma situação de guerra, né? Ou seja, mesmo durante as guerras, existem leis que regulam. Quer dizer, você não pode atacar civis, pelo menos assim, não abertamente, diretamente,
tem a Convenção de Genebra, tem... Então, assim, mesmo, né, numa situação de guerra que aparentemente é movida por instinto de agressão, né? Você quer matar o outro. Na guerra você quer pegar o outro para matar mesmo. Esse é um ponto, né? Mas mesmo assim, não é só instinto. Por quê? Porque existem leis, existem convenções, né? Você não pode fazer qualquer coisa com um prisioneiro de guerra, por exemplo, né? Você tem que submeter esse prisioneiro de guerra a um mínimo de dignidade. Ou seja, a gente está falando de um campo que adveio com a linguagem, né? Quer dizer, a gente só pode hoje falar de direitos humanos porque a gente começou a falar, né, num determinado ponto aí da nossa existência, e a gente resolveu a não tratar mais o outro de forma, enfim, de forma bestial, né? Em algum momento a gente resolveu fazer isso. Então, da perspectiva psicanalítica, que é essa que eu trago para vocês da linguagem, né? A linguagem é justamente aquilo que conseguiu subverter, desnaturalizar, né? Uma certa natureza humana. Então, e isso, claro, que nos reprogramou, né? Nos reprogramou. É claro que a gente, né? Vocês devem assistir esses programas aí de como é que chama? Largados e Pelados, né? E o Homens da Montanha, enfim, que as pessoas tentam ter uma vida mais natural. Agora, mesmo no Largados e Pelados, né? Que eles estão pelados num lugar inóspito e não sei o quê. Ora, mas eles levam um facão, né? Mas eles levam uma pederneira para fazer, mas eles levam, ou seja, eles levam a habilidade de fazer fogo sem a pederneira, né? Ora, eles conversam entre si, eles levam uma habilidade linguística, ou seja, é, tudo ali, menos o retorno ao natural, né? Primeira coisa que eles pensam quando chegar lá, vão fazer um abrigo, né? Vão fazer uma casa, vamos. Então, assim, por mais que a gente queira, a gente não consegue retornar, né, à natureza, a esse suposto natural, porque nós fomos subvertidos, né, pela linguagem. Tá? É um ponto de não retorno. Né? A partir de um determinado ponto ali, nós nos tornamos humanos, demasiadamente humanos, que é o que o Nietzsche fala, né? E esse demasiadamente humanos, a gente só conseguiu se tornar em função da aquisição da linguagem. Então, essa é uma diferença fundamental. Não é natural, tá, a linguagem é algo artificial, né, que funda a cultura, que funda a civilização. Né? Freud até tem um texto chamado Mal-Estar na Civilização, ou Mal-Estar na Cultura, se vocês preferirem, no qual ele vai falar que a gente abriu mão, né, de uma certa felicidade pela segurança. Né? O que o laço social nos trouxe foi a renúncia, né, a um certo instinto, a uma certa satisfação imediata, né, instintiva, digamos assim, né, em prol do laço social, ou seja, em prol de uma segurança que o laço social nos oferece, nos oferta. Então, isso, de certa forma, foi uma escolha, né? Essa passagem aí da natureza para a cultura e que, como eu dizia, implica uma renúncia, tá? Sempre. A renúncia dos instintos, né? E aí eu falava para vocês, na aula passada ainda, que cada um precisa se apropriar, então, da linguagem na sua história individual e que isso se dá por intermédio do for-dar. Então, for-dar, né? Vocês se lembram, o Freud tem um texto Além do Princípio do Prazer, no qual ele observa o seu neto de 18 meses, né, chamado Ernest, né, que ele vai jogar um carretel de linha para longe, gritar, ó, puxar esse carretel de volta e gritar, o Freud, então, localiza aí uma primeira oposição significante, né, que funda a linguagem para o sujeito, né? Então, essa criança, ela conquista a linguagem, emerge como um ser falante, tá? E o Freud, ele vai designar aí uma primeira simbolização na criança da ausência da mãe,
Então, é por essa primeira oposição significante entre ausência, né, e presença que a linguagem emerge. A linguagem ela só emerge a partir de uma ausência. E aí eu trouxe para vocês aqui uma foto, deixa eu ver se eu consigo compartilhá-la. Acho que sim. Vocês conhecem esse jogo que está aí? Está todo mundo vendo? Sim. Eu não sei, não. Exato, esse jogo se chama Resta 1, tá? Reparem que... E como é que se joga esse jogo? Ora, você tem que ir comendo as outras peças como num jogo de damas, tá? Vocês já jogaram, sabem o que é um jogo de damas, né? Tá. Bom, aprendeu também nunca aprendi, não, mas eu acho que eu entendi um pouquinho. Esse jogo aqui, você tem que ir comendo as peças até sobrar só uma, tanto que ele chama Resta 1, ou sobra 1, tá? Então tem um jeito. Agora, o problema é o seguinte, é que para você poder mover as peças desse tabuleiro aqui, é preciso haver um vazio central. Se não houver esse vazio aqui, você não consegue mover as peças. Isso aqui exemplifica bem o que é a estrutura da linguagem. Para que a linguagem ocorra, é preciso também haver uma ausência, né? Ou uma falta, se vocês preferirem, né? Essa falta que eu falava na aula passada, que é transmitida pela mãe, né? A mãe, ela é uma função em psicanálise, então sempre que vocês ouvirem falar em pai e mãe em psicanálise, são funções, né? Então, como funções, elas podem ser exercidas por qualquer pessoa, tá? Então, um homem pode exercer uma função materna, uma mulher trans pode exercer uma função paterna. Então, não tem a ver com sexo e gênero, tem a ver com funções, ok? Então, qual é a função materna para a psicanálise? A mãe é aquela que cuida e que transmite a língua, ok? Então, há um momento inicial de fusão, né? Então, nos primeiros meses de vida da criança, há essa fusão, né, da mãe com o bebê, onde o corpo de um se confunde com o corpo do outro, né, onde há essa espécie de fusão mesmo, né? Imiscuição, mistura, enfim. Okay? Com o advento da linguagem ocorre a separação. Tá? Então, aí, o que em psicanálise é um pai? O pai é quem promove essa separação entre o bebê e a mãe. Então, independente de quem seja, né? E aí pode ser inclusive o pai biológico da criança, tá, gente? Mas pode ser, por exemplo, um trabalho, né, da mãe, ou seja, tudo aquilo que separa a mãe desse bebê, né? Então, reparem, né? O Freud notou que o bebê simbolizava, que o seu neto, né, esse bebê simbolizava, fazia uma primeira simbolização da ausência da mãe. Pois bem, porque essa mãe desaparecia, né? E reaparecia, né? Lembrando que bebê não tem conservação de objeto. Então, quando ela desaparecia, desaparecia para sempre. Reaparecia, era aquela surpresa sempre e tal. E aí esse bebê, né? Ele, de certa forma, né, essa mãe, ao transmitir a ele que ele não era um objeto exclusivo do seu desejo, ou seja, que o seu desejo estava para além desse bebê, né? Ou seja, se eu preciso me ausentar, sair do lado do meu filho, é porque esse filho não representa tudo para mim. Eu tenho outros interesses, né? Eu desejo outras coisas para além dessa criança. Ou seja, essa criança ela não é o objeto de desejo exclusivo dessa mãe, né? Lacan vai chamar de falo esse objeto, do desejo para sempre perdido, né? Ou esse obscuro objeto do desejo, que a gente está sempre procurando, mas nunca vai encontrar. Graças a Zeus, né?
Eu falava na aula passada, porque se a gente encontrasse, a gente preencheria esse buraco. E aí, se a gente bota uma peça a mais ali no tabuleiro, nada mais se mexe. Tá? Ok? Então, eu falava para vocês daquele livro, A Parte que Falta, né? Que quando aquele círculo encontra uma parte que falta, né? Uma fatia de pizza lá que faltava a ele não consegue mais fazer nada, não, né? Tudo que ele fazia e gostava, ele passa a não conseguir fazer. Então, quer dizer, essa transmissão aí, né, da falta a essa criança, né, por intermédio da mãe, que mostra que deseja algo para além dela, né? Ou seja, ela deseja né, um objeto que está para além dessa criança, é o que funda a cadeia de linguagem nessa criança. Então, essa falta, esse furo aí no meio do tabuleiro, se a gente fizer essa analogia, é o que vai possibilitar a essa criança, apesar dessa primeira oposição, a partir dessa primeira oposição significante, né, ausência e presença, movimentar a cadeia linguística. E aí ela começa a falar, né? E aí ela começa a movimentar essas peças aqui, né? Quer dizer, uma criança, né, fusionada, né, fundida à mãe, ela não fala, né? Ela, se não houver essa separação, né? E isso, tanto que se uma criança não advém assim como um ser falante por volta de 2 anos e pouco, se detecta um problema nessa criança, né? Quer dizer, o filho, o neto do Freud, tinha por volta de 18 meses, então ele estava nesse momento mesmo, né, de advir como um ser de linguagem, como um ser falante, tá? Então era isso que eu falava na aula passada, tá? Ou seja, essa internalização, então, dessa falta, né, que funda a cadeia linguística, tá? Então, é um indivíduo que emerge como um sujeito falante, tá? E aí eu falava para vocês, né, que se o sujeito emerge como sujeito, como ser falante, a gente está no campo da neurose, ok? Existem essas duas grandes categorias estruturais, e aí a gente está falando da estrutura do sujeito, tá? Então, se ele entra, né, na cadeia linguística, se ele, né, advém como ser falante, a gente está falando de neurose, se ele não advém, a gente está falando de psicose. Então, para a psicanálise, ok, a psicose ela é explicada a partir da não separação entre mãe e bebê. Então, o que há é a intrusão desse grande outro, né? Enfim, na esquizofrenia isso aparece muito claramente, né? Alucinações sinestésicas com relação ao próprio corpo, né? Quando, por exemplo, um sujeito esquizofrênico se sente invadido pelo outro, né? Então o outro me controla, ele controla as minhas pálpebras, por isso que eu não consigo ficar com os olhos abertos, eles, né? O chip que implantaram na minha pele, né? Isso fala de uma não separação entre o sujeito e o outro, né? Não houve aí a emergência de um ser falante com esse furo, né? Com esse furo, porque, digamos, na psicose tudo isso está preenchido e nada se mexe, né? Então, quer dizer, tanto que eu falava também para vocês que para o Lacan, né, em toda psicose há transtorno de linguagem, tá? Porque justamente para ele, né, todo transtorno mental, por ser psíquico, é um transtorno de linguagem, a partir do momento no qual ou a gente advém ou não advém como ser de linguagem, como ser falante, tá? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é a pulsão, né? Então, reparem, Freud tem dois termos para designar instinto e pulsão, embora na tradução para o português das obras do Freud, né, sobretudo na editora Imago, se traduziu pulsão por instinto, mas são conceitos muito diferentes, tá? Instinto significa, instinto em alemão é Instinct, né, com K, quase igual, só que tem um K antes do T mudo, Instinct,
né? E pulsão é TRIB, ou seja, T-R-I-E-B. Ok? Então, palavras diferentes que o Freud usa em momentos também, em contextos diferentes da sua obra. Instinct e pulsão. Por que eu estou falando isso? Porque o instinto é algo inato, ok? Então, o instinto, a gente já nasce com ele. Inato é aquilo que a gente já nasce com ele, né? A pulsão é inata? Não. A pulsão, ela advém do aparelho de linguagem. E aí vocês podem estar falando, mas como que a pulsão advém a partir de um aparelho de linguagem, né? E aí eu já dizia para vocês, né, que a gente nasce prematuro, né? Então, assim, o que caracteriza a espécie humana, né, sobretudo nos primeiros meses de vida, é a prematuridade. Então, a gente nasce prematuro, tanto organicamente quanto linguisticamente, tá? Então, a gente nasce, né, aquele serzinho lá, indefeso, né, que, se não for cuidado por um outro, né, e aí eu estou introduzindo essa outra noção de grande outro, né? Grande outro geralmente é quem encarna as funções maternas, as funções de cuidado, né? Um grande outro que vai fazer as funções de cuidado e que vai transmitir, né, isso que é da ordem de uma falta, né, que funda a estrutura de linguagem nos sujeitos. Então, se a gente não for cuidado por um outro, haja vista que nós somos seres relacionais, né, o que acontece? Né? Vocês já pararam para pensar? Bom, tem os casos conhecidos do Kaspar Hauser, né, dos chamados meninos selvagens e tal, que não advêm como seres de linguagem, porque não tem esse grande outro, né, para fundá-los, né, como seres falantes. Agora, eu falava na videoaula, e aí teve um pesquisador psicanalista, né, chamado René Spitz. O René Spitz, nesse livro, né, O Primeiro Ano de Vida, ele reparou, enfim, ele foi acompanhando, foi uma pesquisa empírica. O que significa uma pesquisa empírica, né? Que ele observou, né, crianças nesses orfanatos nos quais ele trabalhava, tá? E, sobretudo, primeiro ano de vida dessas crianças. E ele reparou que crianças órfãs, né, ou seja, privadas da mãe, a mãe como essa que exerce as funções de cuidado, tinham sequelas muito graves, né? E ele passou a descrever essas sequelas nesse livro. Então, esse livro é o que vem, de certa forma, comprovar isso que a psicanálise diz, que nós somos seres prematuros, tá? E que a gente depende de um outro, nós somos seres relacionais, a gente depende de um outro, né, que exerça a função de cuidado sobre nós, né, sob o risco da gente sofrer sequelas muito severas assim, ao longo do nosso desenvolvimento. Então, por outras palavras, né, a gente não é só ser de necessidade, nós somos seres de demanda, né? Então, a gente não basta que as nossas necessidades, ou seja, a alimentação, né, que é nutrição, segurança e etc., né, sejam supridas. A gente demanda também amor, né, e a gente precisa também de afeto. Foi isso que o René Spitz percebeu nessa pesquisa, e ele descreveu as consequências, as sequelas na vida das crianças que não tinham, né, a sua demanda de amor acolhidas, digamos assim. Então, vamos lá, né? Ele percebeu que, a partir do segundo mês de vida, o rosto humano passa a ser o estímulo preferido do bebê. Então, por mais que tenham móveis no berço, e etc., etc., a partir do segundo mês de vida, o rosto humano é aquilo que o bebê mais se interessa, né? E aí ele observou dois grupos de bebês. O primeiro, né, foram bebês privados da mãe, criados coletivamente por enfermeiras no orfanato,
tá? Então, imaginem, assim, tinha um grupo de 6 a 8 crianças e uma enfermeira para cuidar dessas crianças todas, tá? De 6 a 8 crianças. Então, esse foi o primeiro grupo, né? Deixa eu ver. Estou com um problema aqui no mouse. Pronto. E depois ele observou bebês não privados da mãe, criados num presídio feminino. Ambos os grupos recebiam alimentação e cuidados físicos adequados, né? Olha que interessante. O que ele quer dizer com isso? Ambos os grupos recebiam alimentação e cuidados físicos adequados. Significa que os bebês tinham as suas necessidades supridas, tá? E aí ele percebeu que a separação precoce da mãe, né, o que ele chamou de carência afetiva, prejudica o desenvolvimento global da criança. Isso pode parecer óbvio hoje em dia, tá, para a gente, mas nos anos 60 não era nem um pouco óbvio. Tá? E aí, quais eram, o que ele percebeu, né, nessas sequelas, sobretudo do primeiro grupo, que era esse aqui, né, de bebês privados da mãe criados coletivamente por enfermeiras num orfanato. Ora, ele percebeu que no primeiro mês de separação, né, o bebê mostra-se triste, choroso e carente, apegando-se a todos que dele se aproximam. No segundo mês, o bebê mostra-se triste, com menos energia em estabelecer apego aos outros, a perda do apetite de peso, perturbações psicomotoras. A partir do terceiro mês, o bebê mostra-se ansioso e indiferente, recusando qualquer contato, recusa alimentos, a queda da imunidade, adoece facilmente, é um retardo psicomotor generalizado, com perda da tonicidade, ou seja, é difícil ficar sentado, né, numa posição que exija algum nível de tônus muscular. E após o terceiro mês, há enrijecimento da face, né, do rosto, olhar ausente, não sorri, nem grita ou chora, emite gemidos enquanto repete movimentos estereotipados. Tá? Então, como eu falava para vocês, né, nesses primeiros 18 meses, né, o que é a fusão mãe-bebê, porque a gente nasce prematuro, né, biológica e linguisticamente. Então, prematuridade biológica, vocês sabem, a gente não nasce com a mielinização necessária, né? E linguística, porque a gente, apesar de ainda não ter advindo como um ser falante, né, a gente está imerso no mundo que é de linguagem. Então, vocês imaginem o que é da ordem do traumático, né, para um bebê, ser atravessado por palavras às quais ele não consegue atribuir nenhuma significação, nenhum sentido. Né? Ou seja, são palavras que se chocam com o corpo do bebê, né, e que deixam marcas nesse corpo, né? E essas marcas são da ordem de um traumatismo, esse traumatismo com essa língua fora do sentido, né? É uma língua que está para além do sentido, porque lembrando que o bebê não emergiu enquanto um ser falante, tá? Até que em algum momento lá, por essa primeira oposição significante do Fordá, presença-ausência, ele consegue então, né, se apropriar dessa linguagem, entrar na cadeia de sentido, né, de significações e por aí vai. Então, essa prematuridade é o que em psicanálise se chama de desamparo, né? Vocês certamente já devem ter ouvido falar no desamparo fundamental, que é uma dependência relacional do bebê para com o outro. Como eu dizia a vocês, esse grande outro que faz, né, a função materna de cuidado afetivo, tá? Então, era isso, né? Eu queria só trazer esse autor para vocês perceberem que quando se fala dessa prematuridade, do desamparo, a gente está falando em algo que foi comprovado empiricamente. A gente não está falando aqui, né, né, é uma coisa com consistência, tá? Então, pesquisa ali, o que o René Spitz mostra é um fato empírico, ok? Quem quiser desmentir vai ter que fazer outra pesquisa empírica, né? Mas, enfim, a gente nasce
desamparado, né? Prematuro. Então a gente precisa de um outro, né? Que nos acolha, né? E quando não há esse outro, René Spitz mostrou que as sequelas são bastante graves. Mais um motivo para a gente acreditar, né, que a linguagem é uma questão de transmissão e de aquisição. Tá? Então eu falava para vocês, né, da diferença entre instinto e pulsão. Né? O que é a pulsão? Bom, o termo instinto vocês sabem o que é e devem ter aprendido em outras disciplinas mais biologicistas. Mas o que é a pulsão? Bom, o termo Trieb, em alemão, significa impulso. Então, a pulsão, na verdade, é um impulso, né? É um movimento, né? A pulsão, ela é algo que insiste, né? Que traz uma exigência para o indivíduo, né? Algo, como um imperativo, né? Isso aqui é da ordem da pulsão, assim. Lacan, muito tempo depois, vai falar goze, né? Ou seja, obtenha satisfação, né? Então, a pulsão, ela tem a ver com uma satisfação que está desatrelada da necessidade. Então, vamos lá. O que é isso que você está falando? Uma satisfação que está desatrelada da necessidade. Então, vamos supor que o bebê esteja com fome, com muita fome, e ele precisa de alimento. Aí ele chora, né? E aí a mãe dele lá, ou quem quer que esteja fazendo essa função de cuidados, por intuição, vai dar o peito ou o substituto do peito, uma mamadeira ou o que quer que seja, e o bebê para de chorar, né? Então ele tem, né, essa experiência de satisfação de uma necessidade. Então, ele está ali suprindo uma necessidade, tá? Instintiva de se nutrir, porque se isso não acontecer, ele morre, tá? Agora, atrelado a essa experiência, né, vem uma satisfação a mais, que não está só atrelada à função de se nutrir, né? Porque se vocês já observaram um ato de amamentação com o bebê, né, é um verdadeiro ato erótico, né? Tem um olhar que se troca, é a voz, é alguma música que se canta, né? Esse bebê é embalado, né? Deixa eu embalado assim, né? Enfim, há todo uma experiência, digamos assim, de corpo mesmo, né? Que esse bebê experimenta e que está para além da satisfação de uma necessidade, né? E, sobretudo, a satisfação que ele encontra na erotização de uma primeira região do corpo, que é a região da boca. Então, a gente está falando aí do desenvolvimento de algo que seria da ordem de uma pulsão oral, né? E o que é essa exigência da pulsão oral? Ora, é que mesmo sem fome, ou seja, mesmo desatrelado do instinto de sobrevivência, né, de nutrir-se, o bebê vai passar a querer repetir essa experiência de satisfação. Então, mesmo quando ele não tem fome, ele vai passar a colocar objetos na boca, né? E aí, esses primeiros meses, quem já conviveu com bebês sabem que é um período no qual se coloca tudo na boca, né? Quando, enfim, eu falei na videoaula, isso é verdade, gente. Eu tenho, né, meu filho, assim, quando era muito pequeno, ele colocou o cocô da nossa gata na boca. Então, assim, eles colocam absolutamente tudo na boca, né? E o dedo, né? A chupeta. Então, a gente está falando, né, da tentativa de repetir uma experiência de satisfação que está desatrelado do instinto de sobrevivência. Então a gente não fala mais do instinto, a gente fala da pulsão. É uma exigência, né, que não está relacionado ao instinto. Tá? E só há pulsão se nós formos acolhidos por esse grande outro. Sim, o instinto está relacionado à necessidade.
ou seja, a sobrevivência. E a pulsão? A pulsão ela está relacionada a uma demanda. E o que é uma demanda? Né? A demanda é sempre a interpretação de uma necessidade. Tá? Então, o que é uma demanda? É uma necessidade interpretada via linguagem. Okay? Então, por exemplo, como não há instinto materno, tá? Pelo menos de uma perspectiva psicanalítica, não há nada mais absurdo do que né, você crer no instinto materno, ou seja, não há a priori código a priorístico que guie uma mãe no cuidado dos seus filhos. Né? Quer dizer, quando o bebê chora, essa mãe, né, ou quem esteja exercendo a função materna, essa pessoa não sabe o que aquele bebê quer. E daí é que vem a angústia, né? A angústia do ser humano está associada à clássica pergunta: o que o outro quer de mim, né? Quer dizer, você não sabe a prioristicamente o que esse outrinho lá, o bebezinho, quer de você, né? E aí, né? Esse choro, né? Ele transforma uma aparente necessidade numa demanda. Por quê? Porque essa mãe vai ter que interpretar o que esse bebê quer. Ela nunca sabe a prioristicamente o que aquele bebê quer. E aí vai ser por tentativa e erro. E é sempre assim, né? Então, para você sanar o choro de um bebê, o que se faz? Bom, geralmente, uma primeira tentativa é dar alimento. Se não for alimento, será que está com frio? Se não for frio, será que quer colo? Se não for colo, será que quer, sei lá, dançar? Levanta e dança. Se não... Até que chega um momento, se o bebê não parar de chorar, que você vai fazer o quê? Aí você liga para pediatra, você liga, ou você bate uma vizinha que tem 6 filhos e que pode te dar alguma... Então, o que eu estou querendo dizer é que a necessidade do bebê é sempre interpretada. Então, essa interpretação gera uma demanda. Né? A demanda é sempre essa interpretação de uma necessidade, que sempre é satisfeita à luz da linguagem. Você, né, você não tem um instinto que te guie, né, com 100% de certeza. O meu bebê quer isso, o meu instinto, né? Bom, da mesma forma, né, como eu falava para vocês, né, não há um instinto sexual que nos guie na escolha do parceiro, como há, por exemplo, no reino animal, né, selvagem pelo menos, né, que a parceria sexual respeita ciclos biológicos muito definidos, né? Ora, para a espécie humana não há isso, né? Ou seja, a pulsão, né, isso que se chama de pulsão sexual, né, ela veio a pulsão sexual em psicanálise é aquilo que liga, né? É aquilo que dá liga, né? Eu gosto desse termo também, dá liga é tornar forte, é o que une, é o que, né? É a pulsão sexual, é o que une, né? As pessoas, né? A pulsão de morte é aquilo que desune, desagrega, né? Enfim, o segundo dualismo pulsional do Freud, né? Lá da segunda tópica, tá? Mas a pulsão sexual, ela desnaturaliza o instinto sexual, né? A pulsão sexual e aí, justamente por desnaturalizar o instinto sexual, é que para o ser humano não há objeto sexual fixo. E o Freud já dizia isso desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, tá? Ele está lá numa nota de rodapé, né? Os 3 ensaios ele escreveu a primeira edição em 1905, depois ele foi acrescentando notas de rodapé até, se não me engano, 1925. Então foram 20 anos relendo e acrescentando, né, conteúdos. E tem uma nota de rodapé, não sei precisar quando, que ele fala que, né, a heterossexualidade para o ser humano precisa ser tão explicada quanto a homossexualidade, né? Porque o objeto sexual, a partir do momento no qual nós nos tornamos seres falantes, né? E subvertemos o instinto sexual, ele não é fixo. O objeto sexual ele é fixo
para o reino animal, para os animais selvagens. Por exemplo, um leão sabe muito bem o que ele quer, né? Uma leoa, eu presumo, também saiba, né? Agora, um ser humano, ele vai depender de todo o recurso simbólico que ele herda, né? Enfim, ele vai ter que entrar nos jogos de linguagem, né? Ele vai ter que se haver com isso, que é da ordem do artifício, da cultura, né? E aí a gente está no campo que é o campo da criação, né? Porque justamente o signo linguístico que eu falava no início da aula, quando ele se, diferentemente das abelhas, né? Quando ele se distancia do referente objetivo, né? A gente pode, por exemplo, criar novas linguagens, como os poetas fazem, né? Poetas criam novas linguagens e conseguem comunicar, né? Esse novo texto, enfim, reverberar, ressoar, né? É algo que ressoa, que faz laço, né? A poesia faz laço, né? Enfim. E da mesma forma, no campo da pulsão sexual, a gente está no campo da criação, da invenção, né? Quer dizer, o que o Freud estava querendo dizer aí é que não é natural, né, que dois genitais, né, opostos se encontrem, porque o instinto sexual ele foi desnaturalizado. Então, na verdade, a pulsão, e isso não só para a psicanálise, Judith Butler pensa muito por aí também. A pulsão é um dos conceitos mais subversivos assim da psicanálise, porque é aquilo que abre para um campo de possibilidades nunca antes pensado, né? Para o ser humano. É um campo de liberdade, efetivamente, por mais que, né, como eu falei na aula passada, a gente, antes de falar é falado, a gente tem que lidar com isso, mas a captura ao grande outro nunca é total, assim como a liberdade nunca é total, né? Mas se não houvesse esse quê de liberdade, não haveria psicanálise. Se fosse todo mundo. Por isso é que, né, a psicanálise, né, ela depende da democracia. Em lugares totalitários, em regimes totalitários, a psicanálise ela tende a não funcionar, porque as pessoas não têm esse nível de liberdade, né? É, não há essa liberdade de direcionar a pulsão para onde bem né, se entenda, obviamente que assumindo as consequências disso também, tá? A responsabilidade por isso, mas não há esse grau de liberdade passível de fazer com que as pessoas possam se reinventar. Então, só para concluir mesmo, tá? A pulsão é aquilo que vem desnaturalizar, né, uma natureza humana. Só a pulsão, porque há linguagem, né, porque há artifício, porque há cultura, que abre aí para um campo da criação, e que em psicanálise se chama desejo, né? A gente está falando de desejo. Então a gente abre para essas possibilidades de ser. O desejo é o que está sempre além, né? Quando você pensa, porque as pessoas geralmente pensam que o desejo tem a ver com a vontade, mas não necessariamente. O desejo é aquilo que te move. Então, lembrando que o termo para pulsão é impulso, né? É aquilo que te move e sempre que você pensa que, né? Agora sim, cheguei lá onde eu queria. Não, é sempre mais além, é sempre, né? É sempre algo que, de certa forma, vai te impulsionar a um, né, movimento. O desejo é muito mais um movimento, né, como como eu mostrei para vocês o jogo do Resta 1, né, aquelas peças, elas podem se movimentar a partir do momento em que uma delas é retirada do centro, né? Então o desejo é muito mais um movimento, a possibilidade de se movimentar ali, né, do que propriamente algo atrelado a uma vontade, ao eu e etc. E tal, gente. Eu trouxe esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. A Criança Autista em Trabalho, tá? Ela é de uma psicanalista do Rio,
chamada Jane Marie Costa Ribeiro. Eu falei de um caso clínico, né? Porque em psicanálise, né, quando a gente fala assim de que por intermédio lá do Fordar, né, isso é fundamental, tá? Assim, em psicanálise, o Fordar é o que funda a estrutura de linguagem para o sujeito, é o que torna, né, o sujeito um ser falante, que é essa primeira oposição significante entre uma ausência, né, e uma presença, tá? No jogo de tabuleiro, só vocês lembrarem. Então, isso é fundamental, assim, né? Eu falei para vocês que quando você conquista a linguagem, você está no campo da neurose. Quando você não conquista, você está no campo da psicose e tal, né? Então, essa autora, ela vai trazer um caso de autismo, que eu até citei na aula passada, mas eu localizei o caso aqui, gostaria de ler para vocês, porque pelo menos a clínica do autismo em psicanálise é a tentativa, né, de artificialmente você introduzir essa oposição significante que faça com que o sujeito entre na cadeia de linguagem. Então, é você tentar articular o S1 com o S2. For, da. Né? Quando eu falo for, da, existe um S1 e um S2. Né? Aqui e lá, ou seja, presente, ausente, né? Então, isso, na verdade, fala de uma separação, né? De uma separação entre mãe e bebê. É um caso que mostra como que isso se operou, assim, clinicamente, né? Lembrando, né, como eu falava para vocês, né? Na clínica do autismo, essa tentativa de introduzir um S2, né? Ou seja, uma primeira oposição significante com relação ao S1, né? Um dos principais sintomas assim do autismo são as repetições, né? Ou seja, S1, ou seja, se chama de estereotipias. A psiquiatria dá nome para tudo, né? Mas são as estereotipias, os maneirismos, as repetições. Então, na verdade, é o S1, é o S1, é o S1, insistindo, insistindo. Então, como né, deslocar, né, o S1, S2, e a partir daí fundar uma cadeia linguística, né? Então, é o caso Francisco, tá? Relatado por essa autora, tá? Está aqui na página 98, para quem quiser, desse livro, tá? Começa na página 98. Então, Francisco inicia seu tratamento com 8 anos. Não fala, não dirige o olhar para o outro, apresenta grave distúrbio de alimentação, vomitando tudo o que come. Gira em torno de si mesmo, num movimento contínuo, às vezes com um balde enfiado na cabeça, olhos, ouvidos e boca fechados, inacessíveis ao outro. Num primeiro tempo de trabalho, parecendo não se dar conta da presença da analista, bate ritmadamente com as mãos na mesa, cadeira, objetos de sua sala, sobretudo num arquivo de ferro que produz grande barulho. Diante de qualquer palavra, intervenção ou de qualquer demanda da analista, Francisco bate no arquivo, aumentando o ruído, a ponto de tornar inaudível a voz da analista. A primeira questão que se coloca, do ponto de vista da direção do tratamento, seria de que lugar operar, já que essa criança não dirige ao outro nenhum apelo e qualquer demanda é vivida como intrusão. Partindo da aposta de que há trabalho nessas batidas de objetos da sala, a cada intervalo de suas batidas no arquivo, a analista dança e canta, procurando entrar sempre nos intervalos de seu ritmo. Francisco continua batendo, sempre de costas, esperando agora que ela cante e dance. É o que ela continua fazendo, procurando entrar nos intervalos de seu ritmo.
Francisco, então, pela primeira vez, olha para ela e sorri. A partir daí, irá esperar ansioso pelos horários de encontro com a analista. Interessa-se por um tambor, levando-o para a sala da analista e batucando enquanto ela canta e dança. Começa a falar, chamando a analista pelo nome. Sua posição inicial de recusa e isolamento vai se modificando. Sabe os horários de suas atividades e faz apelo aos membros da equipe, dizendo, por exemplo, 10 horas, hora de ir para o pátio. Há agora intervalos de tempo, organizados minuciosamente por ele, e todos os membros da equipe aceitam estrategicamente regularem-se por eles. Nomeia os membros da equipe, colocando-os em série, a partir dos bairros em que moram. Os sintomas relativos à alimentação desaparecem. Seu vocabulário se enriquece bastante, embora fale com uma voz anasalada, numa entonação metálica, que parece um pouco maquinizada. A dimensão do prazer aparece em suas atividades, ao contrário do gozo ininterrupto que aparecia em seu rodopio frenético em torno de si mesmo. Diverte-se muito fazendo desaparecer um adulto da equipe, trancando-o numa sala, para depois fazê-lo aparecer, abrindo a porta, como no conhecido jogo do Fordar. Francisco, que nunca havia frequentado escola, consegue adaptar-se numa turma especial em uma escola regular de ensino público, e sua professora nos relata, animada, seus progressos na aprendizagem e na relação com outras crianças. Podemos nos perguntar, a partir desse pequeno fragmento de caso, o que se operou e permitiu uma mudança na posição desse sujeito frente ao grande outro. Da posição inicial de recusa em relação à voz, ao olhar, às palavras do outro, ele passa a suportar o olhar, a falar, a dirigir ao outro demandas. Num primeiro momento, a analista tenta lhe dirigir algumas palavras, o que produz como efeito que a criança defenda-se dessa intrusão, radicalizando cada vez mais sua estratégia de rechaço ao outro, produzindo um som com suas batidas que anula a voz da analista. Podemos extrair a lógica que sustenta a segunda sequência dos encontros da criança com a analista e a eficácia de sua intervenção. Esta consiste na oferta singular de um S2 em resposta ao S1 da criança. As batidas ritmadas que Francisco aplica em todos os objetos da sala da analista, série de S1, 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 já são tentativas de inscrever uma diferença. Através do ritmo alternado das batidas, né, em mais, em um menos ritmado, a criança já está em trabalho no sentido de encontrar um S2, um encadeamento significante. A intervenção da analista dançando num ritmo alternado às suas batidas introduz uma diferença mínima, um S2 que vem a encadear-se com o primeiro significante que a criança apresenta. É no intervalo entre esses dois significantes que um sujeito pode advir. O olhar e o sorriso da criança, nesta sequência, atestam este efeito de subjetivação. A partir desse pareamento significante, introduz-se um intervalo, uma fenda no campo do outro, de um outro que se constituía como compacto e excessivo para essa criança. E aí continua, tá? Mas ficamos por aqui só para vocês perceberem. Tem um filme também, não sei se eu já sugeri ele para vocês, se não eu sugiro agora. Ele se chama The Horse Boy, ou O Menino Cavalo, foi traduzido por esse título, né? A princípio é assim horroroso, mas o filme é muito bom. É um filme sobre um garoto autista, com 7 anos, norte-americano, tinha feito todos os tratamentos científicos possíveis, nada deu conta, né? Aliás, os casos em psicanálise acabam parando nela assim, né? Depois que a ciência não dá conta.
Só lembrando que o Freud começou a tratar as histéricas que a ciência não dava conta na época dele, tá? Então, a psicanálise sempre lida com o resto do discurso da ciência, tá? O que a ciência não dá conta, a psicanálise vai e tenta tratar. E sempre foi assim, sempre vai ser, tá? A psicanálise nunca vai estar na crista da onda, assim, enfim. E aí, esse garoto não responde a nenhum tratamento científico e os pais, né, resolvem fazer uma peregrinação pela Mongólia, né? Haja vista que esse garoto adorava cavalo, tinha uma égua vizinha que, enfim, eles se davam muito bem, e só lembrando que na Mongólia existem nômades de fato, assim, né, que andam a cavalo nas estepes, ok? E eles vão então peregrinar por essas estepes mongóis e é impressionante o que se opera ali nessa criança no sentido dessa primeira oposição significante, né? Há um determinado momento do filme, né, no qual essa criança adquire essa capacidade de simbolização, que ela até então não tinha, né? E é impressionante, ela passa a nomear, né? Ela passa a nomear os brinquedos, né? Os animais em miniatura que ela tinha, né? Começa a dar nomes e ela começa a brincar com um garoto da mesma idade, né? Filho lá de um nômade, e ela brinca, né, de se fantasiar de pirata. Olha que interessante isso. Pode parecer uma coisa banal, mas o símbolo é que garante a possibilidade desse garoto fingir ser aquilo que ele não é, né? Uma coisa que ele não adquiria, ele operava no concreto, né? E em algum momento ali aparece algo da constituição, né, de um ser falante e da inserção desse sujeito na própria cadeia linguística.